sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram uma proposta de emenda à Constituição da deputada Marta Rocha, que permite que os profissionais da Polícia Judiciária também possam dar aula. A PEC foi aprovada com 52 votos favoráveis e passa a valer depois da publicação em Diário Oficial. Vários profissionais estavam pedindo na instituição a possibilidade de fazer a acumulação do cargo e estava sendo negado. Então, essa indicação específica dessa permissão é fundamental para que esse direito seja garantido aos policiais civis. O deputado doutor Sadi Noel sugeriu a substituição de cartazes informativos sobre leis em vigor por displays. O projeto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. A venda de buzina de pressão à base dos gases propano-butano pode ser proibida para menores de 18 anos. O objetivo é evitar o uso do gás como entorpecente. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A matéria da deputada Ana Paula Rechuan recebeu uma emenda e volta a ser analisada pelas comissões. A utilização dele como entorpecente, esses adolescentes não sabem até que ponto pode usar e, se for além do ponto, pode causar lesões cerebrais graves, com torpor, sonolência, mesmo lesões crônicas, lesões pulmonares e lesões cardíacas, podendo levar até a morte. Então, o que nós queremos com esse projeto é preservar a vida, preservar a saúde e tirar a comercialização desse produto entre os jovens e adolescentes. E o deputado Valdec Carneiro quer garantir o pagamento de meia entrada em eventos esportivos para profissionais de educação física. A matéria foi aprovada em primeira discussão. Para eles são um momento também de aperfeiçoar a sua formação, para observar melhor as práticas, as regras, as táticas, enfim, aquilo que é parte da sua atividade profissional. Se inclui no objeto da educação física. Então, eu acho muito importante que os professores de educação física tenham um tratamento diferenciado quando se tratar de evento esportivo, particularmente em equipamentos públicos. No expediente final, os deputados Luiz Paulo, Flávio Serafini, o Anderson Nogueira, Marcelo Freixo, Eliomar Coelho, doutor Giulianelli e Valdec Carneiro criticaram a decretação de calamidade pública no Estado. A Constituição da República e a Constituição do Estado prevê a calamidade pública para desastres naturais ou para grandes sinistros. E aí tem toda uma regra de comportamento. Jamais vi decreto de calamidade por crise na gestão financeira. Porque quem trata dessas questões é a lei de responsabilidade fiscal e a lei orçamentária. Então, para mim, é inconstitucional. Ele concretamente susta o decreto feito pelo governador Francisco Dornelles, que estabeleceu situação de calamidade no estado do Rio de Janeiro. A situação de calamidade está relacionada a desastres naturais, o que não aconteceu, e, por outro lado, flexibiliza uma série de fundamentos no sentido da transparência, do controle fiscal do Estado, permitindo que o governador possa ampliar ainda mais a nossa farra fiscal, pegar empréstimos, fazer contratações sem licitação, o que absolutamente é inaceitável. Soa mal e a calamidade é uma carta branca que a Alerj não pode permitir que ela seja dada a um governo que já provou que não consegue fazer a gerência do Estado. A bancada do PSOL está entrando com um decreto legislativo que anula o decreto executivo porque não há calamidade. Calamidade e previsão na lei é quando você é atingido por algo inesperado, uma chuva, uma enchente, um furacão, uma tempestade. Nada disso aconteceu, pelo que tenho conhecimento, no Rio de Janeiro. A gente tem um processo de endividamento do Estado que é previsível, que é analisado. Se hoje o Estado não consegue pagar suas contas, já imaginava que fosse acontecer. Não há nenhum respeito àquilo que é legislação hoje em dia no nosso Estado brasileiro, tanto a Constituição Federal como a Constituição do Estado, e nós não podemos de forma alguma admitir isso daí. É necessário também, quando se toma uma atitude dessa para o governo federal mandar em torno de, estão falando em 3 bilhões, aumentar a transparência pública, para nós saber, nós, população brasileira e principalmente do Estado do Rio, sabermos aonde está sendo aplicado esse recurso. E a Assembleia continua votando matérias,
mesmo discordando de modo mais geral da política do governador, as bancadas têm feito um gesto no sentido de assumir a sua responsabilidade institucional, né, face à crise. Ora, quando o Poder Executivo decide publicar um decreto dessa envergadura, né, que declara estado de calamidade pública no Rio de Janeiro em função da grave crise financeira que nos afeta, no mínimo, por cortesia, por apreço ao parlamento, que lhe tem ajudado, acho que o governo do estado teria que ter feito uma conversa preliminar. O deputado Tio Carlos defendeu os investimentos para a realização das Olimpíadas. A cidade do Rio de Janeiro vai servir das Olimpíadas, porque o legado já está aí, né? São tantas obras que estão sendo entregues, tantas possibilidades de equipamentos, como 300 escolas que estão sendo entregues, tudo por conta exatamente da Olimpíada. Temos aí os equipamentos esportivos, que muitos, por exemplo, tem uma parte da arena que será desmontada para transformar em 3 escolas. Sei desse legado, é muito importante dizer isso ao cidadão. As Olimpíadas custarão em torno de 39 bilhões. 57% desse dinheiro é da iniciativa privada. Isso é importante que o cidadão saiba. E acompanhe, claro que o Estado hoje vive dificuldades financeiras, mas absolutamente não é por causa das Olimpíadas. Até porque a cidade do Rio de Janeiro, praticamente 93%, foi ela que chamou para si a responsabilidade. Então, eu vejo a Olimpíada como um acerto. A deputada Lucinha apresentou um projeto de lei para que os presos sejam atendidos em hospitais penitenciários. É um projeto importante que dá uma resposta à sociedade, principalmente à população, que ficou alarmada com o que aconteceu na madrugada de domingo, no Hospital Souza Aguiar, que é um hospital que está no centro da cidade de Janeiro e que foi invadido por traficantes para resgatar um outro traficante que tinha se submetido a uma cirurgia e que estava preso acautelado lá no Hospital Souza Aguiar. Esse projeto dispõe sobre os presos acautelados pelo Estado e seu tratamento hospitalar e dá outras providências. O que significa isso? Que os presos do sistema prisional que estão acautelados, que necessitem de uma cirurgia, de um tratamento mais especializado, que tenha um hospital específico para poder atender esse conjunto de presos. Por exemplo, hoje nós temos, em média, 33 mil detentos do sistema prisional, estão presos. Nós não temos nenhum hospital funcionando. E existe lá no complexo lá de Bangu um hospital que está sucateado, né, que tem que receber algumas reformas e colocar o hospital para funcionar com centro cirúrgico para evitar o que aconteceu no Souza Aguiar, que pode acontecer em qualquer outro hospital.